Em 2002 eu tive uma quase falência. Eu fiz 500 mil euros em 2 semanas, achei que já era o rei do universo, e uma semana depois a empresa que estava a fazer a distribuição faliu e ficou-me com o dinheiro. Porque o empresário de sucesso de há 50 anos atrás era um empresário que normalmente não tinha mínimo de consciência do desenvolvimento do eu. Ainda se fala muito em marketing digital, mas eu já não acredito em marketing digital, eu acredito em marketing, ponto. Na Argentina passou agora uma legislação em que é possível criar empresas não humanas. Há muitas empresas e empresários que ainda não perceberam isso. O empresário tem que estar ciente que sozinho é muito complicado. Bem-vindos ao Empresário Cast. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Bem-vindos a mais um episódio do Empresário Cast. Hoje temos um convidado muito especial e está connosco o grande Ricardo Teixeira. Ricardo, olá, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar contigo, portanto... Agora é a primeira vez finalmente ao vivo. Exatamente. A gente já tem falado muito. Exatamente. Mas finalmente pessoalmente, ao vivo. Exatamente, ao vivo é a nossa primeira vez. Espetacular. Ricardo, eu gostava que, quem não te conhece, provavelmente a maior parte das pessoas conhecem, mas gostava que Sim. tu dissesses, que te apresentasses da forma que tu entendesses. De uma forma diferente. Nós temos uma coisa em marketing que chamamos o one-liner, que é dizer o que é que nós fazemos. E eu ajudo empresários a construir negócios imparáveis, utilizando a nossa metodologia KBF e software para eles alcançarem a vida que desejam. Esse é o nossa tagline. Top. Agora, quem é que eu sou? Eu venho de Moçambique, nasci em Moçambique, vim de lá com 2 anos, meus pais conheceram-se lá. Tive um percurso, os meus pais tinham um café, portanto tive um percurso ali muito junto do que é ser empresário, principalmente em casal, muito complicado. Aos 9 anos comecei a perder o cabelo e portanto comecei a sofrer de bullying e comecei a perceber o que é que era. Na altura não era bullying, era porrada, não é? Não se percebia bem. E isso foi um crescimento que me levou às artes marciais. Eu aos 9 anos comecei a fazer judo, não gostei muito de andar no chão, e então aos 12 anos comecei a fazer karatê. Conheci uma pessoa que hoje em dia continua a ser um grande amigo e que na altura foi uma pessoa que mudou-me completamente, que foi o Pedro Choi. Ele é muito conhecido pela acupuntura. Sim. E o Choi realmente ajudou-me a crescer de forma diferente. De tal maneira que eu começo a fazer alta competição, aos 18, 19 anos tenho um convite incrível, que também mais uma vez foi uma daquelas decisões que mudou radicalmente a minha vida. Fui para os Estados Unidos, estive lá 100 dias em casa de um senhor japonês, como se fosse um Karate Kid, a dormir no dojo, no chão, a passear o cão, enfim, fazer as pinturas, um bocado a Karate Kid mesmo. E de lá tive muitas lições, se calhar algumas vou falar aqui. E no ano seguinte sou o primeiro português campeão do mundo de Karatê. E isso mudou-me completamente a minha forma de pensar. Que idade é que tinhas? Tinha 19 anos. Okay. Aliás, não, te peço desculpa, tinha 20 anos. Tinha 20 anos quando fui campeão. E nessa altura, os séniores era a partir dos 21 anos. E, portanto, eu como júnior fui campeão em sénior. O que foi uma coisa, eu próprio não acreditava na altura que podia acontecer, mas eu tinha por trás o Pedro Choi, que já era um visionário, que dizia que não, isto vai ser possível. E ele acreditava muito mais que eu. E isso fez-me realmente uma mudança. E depois com essa mudança que me provocou mentalmente também, claro que digamos que ali a primeira semana a seguir a ser campeão do mundo não foi muito boa, porque eu fiquei com uma cabeça tão grande que não entrava nas portas. E portanto aprendi também a humildade rapidamente, porque depois tive um mestre, o Pedro Choi, teve cuidado de me pôr no sítio novamente. Ele chamou-me para um chá e depois deu-me um chá. E eu consigo perceber também que esta fama, e que hoje em dia com as redes sociais nós temos, mas a fama é muito efêmera e que nós temos que saber é realmente o nosso lugar. Mas este mundo das artes marciais ajudou-me muito, e por isso é que todo o meu branding também está construído em cima das artes marciais. Certo. Mas foi um desenvolvimento muito grande que eu tive, que me ajudou, e que hoje em dia quando se fala de desenvolvimento pessoal, etc, eu às vezes quando eu via visualização, quando o primeiro evento do Tony Robbins em 2011, se não estou em erro que eu fui, e eu via a visualização, eu dizia, mas eu já ouço isso desde 85. Para mim não era novidade nenhuma. Aliás, muitos dos conceitos que hoje em dia se fala em desenvolvimento pessoal, já falávamos em artes marciais no meu caso desde 1985. E portanto foi um aspecto da minha vida que ajudou-me.
Depois, mais ou menos aí aos 16, 17 anos, tive o meu primeiro dojo de Karatê, comecei a ser empreendedor. Ok. Comecei a perceber o que era marketing, como é que eu atraía os alunos, fazia coisas inovadoras, as demonstrações de Karatê que eu fazia já eram completamente diferentes. E comecei a aprender um bocadinho o que era isto de chamar as pessoas, de fazer a venda, sendo que eu sempre fui, eu tive que aprender a ser vendedor, porque que não sabia, mas as pessoas entravam naturalmente porque o produto também era bom. E cheguei a ter 400 alunos nessa altura. Ricardo, então deixa-me recuar aqui um bocadinho, porque uma pergunta que eu te queria colocar é precisamente qual é que foi a tua motivação, não é? O que é que te leva a ser empreendedor? Sim. O que é que foi? O que é que aconteceu para seres empreendedor? Olha, eu nesse percurso, há uma altura que eu entro na Universidade para Ciências da Computação e já na altura, aliás, um aninho antes de entrar na universidade, sim, ali quando estava no 11º ano, 12º ano, eu fazia processamento de texto, ou seja, queria ganhar algum dinheiro, os meus pais não tinham muito, os meus pais eram bastante humildes, e então eu queria ganhar algum dinheiro, então eu ia para a casa de um amigo meu que mais tarde foi meu professor, que tinha um computador, eu utilizava o computador dele para fazer processamento de texto e ganhava consoante os textos que eu batia no computador. Então foi, digamos que o meu primeiro freelancer foi assim. Processamento de texto, eu acho que a maior parte das pessoas não fazem a mínima ideia. Exatamente, é isso. Ainda era em WordStar, portanto não fazem a mínima ideia. Em WordStar, eu lembro-me disso. Sim. Portanto era uma coisa... Mas explica só esse conceito de processamento de texto, que a maior parte das pessoas não fazem a mínima ideia. Sim. Ou seja... Havia pessoas que tinham mestrados, peças de doutoramento, que precisavam de passar do papel escrito à mão para texto em papel, mas batido à máquina. Sim. Só que em vez de ser batido à máquina, era o antigo, era batido a computador, mas que aquilo era muito parecido com batido à máquina. Sim. E portanto eu fazia esse trabalho, imprimia numa impressora a agulhas, fazia barulho até dizer chega. Impressora a agulhas, outra coisa que a maior parte das pessoas não sabe, exatamente. Mas ok. E pronto, depois entregava isso às pessoas e cobrava por palavra. Cobrava por palavra. Portanto, isso foi o meu primeiro... Claro que com os meus pais tinham um café, eu acompanhava-me de certa maneira com o que era o café e aquilo que eles faziam, portanto eu já tinha esse contacto. Sim, já havia uma visualização do que era a área empreendedora, de certa forma. Mas a minha mãe sempre fez força para eu estudar e conseguir um emprego, principalmente no Estado. Era o objetivo dos meus pais, tens de ter um emprego no Estado, que era um emprego seguro, e pronto, então era esse o objetivo. E a essa altura eu já sou instrutor de Karatê, portanto já era empreendedor. Eu não percebia que era empreendedor, mas no fundo já era, não é? Porque vendia os treinos. E a minha mãe encontrou um anúncio do Instituto Nacional de Estatística porque procurava programadores. Ora, eu tinha sido... Estava a acabar de me licenciar em Ciências de Computação, ela apresentou-me aquilo e disse, vai lá e tal, e eu fui. Eram 400 pessoas, eu mal vi 400 pessoas a candidatar-se a um lugar. Meu Deus. O meu lado de competição começou, 400 pessoas, vamos a isso, ok? Foi mesmo tipo, quem quer fazer o teste? Passou a ser um desafio. Passou a ser um desafio, tipo, vamos a isto, okay? Lá está, a minha área de competição começou logo a atuar. E eu sou selecionado. Entro para a área de programação, estou lá num projeto europeu, no Instituto Nacional de Estatística, foi uma experiência fantástica, mas ao final de 10 meses eu demiti-me. Demiti-me por uma razão muito simples, aquilo trabalhavam das 9 às 5 e eu ficava sempre lá das 5 às 8. E a essa altura as pessoas já estavam a ficar chateadas comigo porque eu trabalhava demais em relação às pessoas que estavam lá. Pois isso é um problema para muitas pessoas. Então, começava a ter alguma fricção sempre que eu dava-me bem com toda a gente, mas havia alguns colegas meus que chegavam a pensar, não trabalhes tanto, sai mais cedo, vai trabalhar para casa. E eu era tipo, isto é para fazer, vamos fazer. Não? Exatamente. E pronto, mas mesmo a meio, mais ou menos aí a 6 meses, eu comecei a montar computadores na marquise dos meus pais. E digamos que é aí que eu começo. E essa pergunta é difícil de responder, porque eu acho que era a minha apetência. Eu queria fazer algo meu, mas hoje em dia penso, quando eu comecei, eu devia ter esperado mais um bocadinho, porque eu não sabia o que era um IVA, não sabia o que era um imposto, não sabia nada, rigorosamente nada, e comecei a vender sem saber fazer faturas, portanto... Ou seja, nem sequer sabias o que é que estava por trás, não é? Nada, zero. Eu só sabia que queria fazer. Nem sequer sabia vender. Para mim vender era uma coisa muito, muito incómoda. Mesmo muito incómoda. Eu apresentava os preços a medo. Portanto, houve todo aqui um processo de aprendizagem ao longo destes anos. Então, o teu primeiro negócio
É venda de computadores? É isso? O meu primeiro negócio profissional é a venda de computadores, sendo que o meu primeiro negócio foi foi o freelancer com a dar aulas de karatê. Sim. Freelancer com processamento de texto e depois a dar aulas de karatê. Certo. E a dar aulas de karatê a certa altura, quando eu sou convidado para ir para os Estados Unidos para ter com os japoneses, etc. Na altura eu precisava, isto é em contos, precisava de 400 contos, 2.000 euros. E eu não tinha esse dinheiro, porque eu ganhava para pagar os meus estudos. Na altura era muito dinheiro. Estamos a falar em 92, era muito dinheiro. Sim, muito dinheiro mesmo. E eu lembro perfeitamente, em janeiro recebo a chamada, o Pedro Choi liga-me e diz, olha, foste convidado para ser o Chidashi, que era o discípulo, é como se diz discípulo em japonês, com o Sensei Kimura, queres ir? E eu disse, vou. Desliguei o telefone e disse, agora como é que eu vou arranjar o dinheiro? E disse para mim, sim, agora como? Como é que eu vou arranjar? Como é que arranjaste? Isso marcou-me, porque essa palavra do como segue-me até hoje. Sempre que existe alguma coisa, eu pergunto como? Como é que pode ser possível? Como? Em vez de começarmos com o não, etc. Sim. E nesse momento, nesses 6 meses que eu tinha para arranjar dinheiro, eu fui a cartar frutas, fui trabalhar nas obras, rapidamente percebi, porque eu estava a estudar, rapidamente percebi que não ia chegar lá o dinheiro, porque era trabalho árduo, ocupava o meu tempo. Não era. Depois comecei a ser segurança de discotecas, mas a segurança rapidamente percebi que trabalhava até às 6 da manhã e depois não conseguia ir às coisas de manhã e isto estava-me a prejudicar, e também à noite, digamos que não era das coisas melhores. Sim. E depois comecei a fazer segurança mesmo de pessoas. Ok. Bodyguard de pessoas, em que eu era, digamos que a pessoa mais low profile, e comecei a ganhar assim algum dinheiro. Mas mesmo uma semana antes, faltavam ainda 20 contos, 25 contos, se não estou em erro. Hoje em dia são 125 euros, que não é nada, mas na altura... Não, exato. Na altura era muito dinheiro. Se calhar 25 contos neste momento, se calhar, seria o quê? 2.000 euros, 3.000 euros? É capaz, é muito dinheiro, dado a inflação, etc. Sim. E eu já tinha vendido a minha moto, que eu tinha uma moto para me deslocar, já tinha vendido a moto. E comecei a pensar, o que é que eu preciso? Eu preciso fazer este dinheiro, porque era o FII que eu tinha que lhe pagar ao mestre, ou seja, o resto era tudo para eu sobreviver. E aquilo que eu fiz foi, eu tinha umas revistas da Marvel e olhei para aquilo e disse, pá, vamos fazer disto. Havia um amigo meu, que era o Marco Moura, que andava atrás de mim para comprar aquilo, e disse, vou-lhe vender. Então, pedi ao Marco, vendi-lhe, e foi assim que eu consegui fazer o dinheiro para ir. Top. E portanto, enfim, top. Todos esses aspectos foram realmente ajudando. É mega interessante isto que estás aqui a contar. Porque entretanto vai haver uma parte que tu tornas-te das pessoas mais importantes no marketing digital em Portugal e com carreira internacional. Conta assim rapidamente, ou seja, como é que entretanto se dá o salto para o marketing digital, ou seja, como é que tu entras para o marketing digital, o que é que acontece? Olha, quando eu montei a empresa, o meu objetivo era fazer software, e sempre foi, e hoje em dia também é. Okay. Aliás, as pessoas conhecem pelo marketing, mas o nosso core business é software. Okay. O marketing é apenas uma forma de atrair para as pessoas utilizarem os softwares. O que acontece foi que eu vou a um Business Mastery do Tony Robbins a Londres, okay. E um dos bónus era um conjunto de CDs, CDs, nem sequer DVDs nem nada, CDs, outra coisa com entrevistas, com outra coisa que muitas vezes as pessoas o pessoal não sabe, mas ok. CDs, e que esse era um conjunto de CDs chamado The New Money Masters, que basicamente eram pessoas que estavam a começar a fazer muito dinheiro na internet. Pessoas como Jeff Walker, Frank Kern, Brandon Bouchard, enfim, Dean Jackson, muitos outros. E que estavam a ajudar o Tony Robbins, porque o Tony Robbins tinha passado por uma baixa muito grande. Ok. E eles ajudaram o Tony Robbins, digamos que a fazer o switch entre os como é que chamava aqueles infocomerciais na televisão para a internet. Ele estava a fazer essa transição, porque ele realmente estava a passar um mau bocado. Ok, mas então, desculpa lá, mas o Tony Robbins, eu não sabia disso. O Tony Robbins passou pela fase de fazer publicidade na televisão? Passou, ele fazia muitos infocomerciais, tipo no QVC, muito mesmo. E tinha muito sucesso, muito sucesso quando ele começou. E então, nesse conjunto de CDs havia um CD que era do Jeff Walker. E eu inscrevi-me no Jeff Walker, inscrevi-me lá na lista dele, comecei a receber os mails, entretanto ele faz a venda de um produto. Eu não comprei na primeira, lembro perfeitamente, quando quis comprar já não conseguia, então havia este efeito que hoje em dia falamos de FOMO, que é Fear of Missing Out, que basicamente é, a gente quer comprar mas depois de repente está fechado, então queremos mais. Sim. E eu quando ele abre, eu compro, ele tem um evento presencial, eu digo, ok, vou lá, fui aos Estados Unidos, em Phoenix, era o único português que estava lá,
ele faz a apresentação de um mastermind, eu entro e digamos que a partir daí eu começo a ter o contacto todo com o marketing digital e com os grandes nomes, ou seja, casos como Neil Patel, enfim, toda essa malta, eu começo a conhecer pouco e pouco, isto desde 2014. 2014, eu ia te perguntar exatamente. Portanto, ou seja, 2014, são 12 anos que eu estou em permanente contacto lá fora. E depois comecei a fazer parte de vários masterminds, tipo Russell Brunson, enfim, toda essa malta, muitos deles conheço e falo com alguma frequência. Mas hoje em dia ainda se fala muito em marketing digital, mas eu já não acredito em marketing digital, eu acredito em marketing, ponto. Ou seja, não há marketing digital, não há marketing offline, há marketing. Porque quem pensa só em digital e não pensa em offline e de forma isto casada, está a deixar muito dinheiro na mesa. E portanto as coisas têm que ser pensadas de forma integral. E pronto, e então fiz essa transição. Sim, espetacular. Vamos voltar aqui ao marketing, mas antes de irmos ao marketing... Tu falaste de uma coisa que realmente eu gostava de abordar, porque falaste de desenvolvimento pessoal, que na tua carreira como atleta isso já estava absolutamente presente, e realmente eu gostava de falar um bocadinho sobre isso, porque é algo que eu tenho total consciência, mas, ou seja, duas coisas. Uma que é realmente a importância do desenvolvimento pessoal, e dentro disso nós temos empreendedores e líderes que têm aversão a esse termo, porque esse termo realmente foi desgastado em Portugal. Sim, como o coaching. É como o coaching, exatamente. Sim, são termos que neste momento há conotação positiva para umas pessoas e negativa para outras pessoas. É verdade. E então gostava que falasse um bocadinho acerca disso, dessa importância, e também isso que é realmente o tema, vamos continuar a chamar de desenvolvimento pessoal, provavelmente não vejo outra expressão que a gente possa usar, o tema desenvolvimento pessoal. É algo que na verdade já existe há centenas de anos, se não disser milhares, há coisas que há milhares de anos na verdade. Pronto, queria só esse teu entendimento e a explicação, porque tiveste um contacto muito cedo, antes da maior parte das pessoas em Portugal sequer usar o termo ou saber o que é, ou esse termo ser conhecido. Sim. Do meu lado, o desenvolvimento pessoal, tal como eu disse há bocado, nasce com as artes marciais, porque por exemplo, karatê quer dizer karatê do quer dizer via, a via da pessoa. E já na altura os samurais tinham uma coisa chamada Bushido, que é a via do guerreiro. E tudo isso envolve um desenvolvimento da pessoa. Aliás, há um livro chamado Os Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi, que foi considerado o maior samurai do Japão, que já fala de todo o desenvolvimento da pessoa. E desenvolvimento da pessoa 360, ou seja, espiritual, mental, o corpo, tudo isto que hoje em dia falamos na longevidade, falava-se muito na altura. E existe uma série de manuscritos escritos nisso. Mesmo na China, quando a acupuntura, que acho que o primeiro tratado de acupuntura há 5.000 anos atrás, já falava de todo esse conceito. Tanto é que a acupuntura vende muito a prevenção. Coisa que na medicina normalmente não se vende-se a reação, vende-se a cura, não é? E portanto, este desenvolvimento pessoal que eu tive contacto nas artes marciais foi completamente um fator preponderante para o meu crescimento, porque eu enfrentei, em 2002 eu tive uma quase falência, em que eu fiz quase 500 mil euros em 2 semanas, achei que já era o rei do universo, e uma semana depois a empresa que estava a fazer a distribuição faliu e ficou-me com o dinheiro. E eu fiquei com menos 100 mil euros nas contas e com 15 pessoas que tinha sob o meu cargo, essas coisas todas. E se não fosse a capacidade que eu desenvolvi do ponto de vista pessoal. Sim. E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, realmente tens razão, ou seja, é um termo mas não é mais que desenvolver o eu. Sim. Não é mais do que isso. Certo. E para mim, desenvolver o eu tenho uma framework própria para isso, que inclusive vai ser um livro acerca disso, que é como é que nós somos imparáveis. Imparáveis é uma palavra realmente forte de marketing, mas como é que nós olhamos para os desafios com um sorriso nos lábios, basicamente. E então eu tenho 5 princípios, que é energia. Se não tivermos energia não conseguimos fazer nada. Precisamos de mindset, ou seja, mentalidade, mas podemos ter muita energia, mentalidade fantástica, mas se tivermos a estratégia errada não funcionamos. Precisamos de estratégia. Podemos ter estes 3, mas se não fazemos nada, se não temos a ação, que é o quarto pilar, nada acontece. Estes 4 já se faz muita coisa. Energia, mindset, estratégia e ação, consegue-se fazer muita coisa. Mas há um quinto que é preciso para dar um outro nível, que é conexão. Que é conectarmos com outras pessoas e levarmos com outras pessoas. Lá está aquela frase do Jim Rohn, que é: nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos, que hoje em dia também é uma frase clichê, mas que é mesmo verdade. É mesmo verdade. É mesmo verdade. Sem dúvida. E quando um empresário olha para si,
ou não olha para si e não olha para o seu desenvolvimento, está claramente a perder terreno. Porque nós, achei piada que há uns tempos atrás, eu e o Helder Ferreira do Grupo Fitness Up estávamos a falar exatamente isto, que é, às vezes há empresários que têm, isto também encaixa também nos modelos de negócio, que é, às vezes há empresários que têm um modelo de negócio nível 10, ou seja, absolutamente incrível, mas como o empresário é de nível 3 ou 4, o negócio não cresce porque está a bater no platô dele. Sim. E portanto este desenvolvimento para mim é fundamental. E se porventura alguém tiver a ouvir este podcast ou a ver e acha que não tem que olhar para si, acha que não tem que desenvolver e acha que já está tudo perfeito, está completamente enganado. Sim, mas eu realmente não resisti a fazermos essa passagem, porque essencialmente se nós hoje em dia falássemos de empreendedorismo como competição, e um empresário de sucesso, da nossa geração que neste momento que estamos a formar, ou seja, de pessoas que acreditam no desenvolvimento do eu, em relação a um empresário que teve muito sucesso, por exemplo, há 50 anos atrás, e agora nós trouxéssemos estes dois empresários, se eles competissem como empresários do zero, eu não tenho dúvida nenhuma qual era o empresário que ia vencer. Sim. Porque o empresário de sucesso de há 50 anos atrás era um empresário que normalmente não tinha mínimo de consciência do desenvolvimento do eu. Então ele tinha muita competência técnica, eventualmente poderia ter... Sim. Eu só acho que às vezes pode acontecer é que, e isso vejo de vez em quando, é a capacidade de sacrifício ou a capacidade de passar por baixas. Sim. É que são alturas diferentes. Esse é o único ponto que eu acho que, embora a leva de empresários que aparece agora, as pessoas que realmente têm essa capacidade de sacrifício também, etc., é absolutamente incrível. Sim. É absolutamente incrível. Eu fico porque deliciado. Se nós é uma coisa que eu às vezes olho, mas não me permite ficar lá muito tempo, porque cria-me uma certa frustração, que é realmente nós olharmos para o cenário de que nós temos hoje em dia nos vários mercados e a gente olhar para o cenário que os empreendedores tinham nos vários mercados há 50 anos atrás, e nós conseguimos perceber que realmente o nível de competitividade do mercado era inferior. Portanto, era outro. Portanto, ou seja, nós temos um nível de competitividade muito superior. Muito superior. Sem dúvida. Então, ou seja, realmente naquela altura, isto quer dizer que, se a gente classificar o nível do empresário de 0 a 10, realmente um empresário de nível 2 ou 3, naquela altura conseguia construir um negócio mega potente, se tivesse o espírito de sacrifício, conseguia construir um negócio mega potente, enquanto que hoje em dia um empresário de nível 2 ou 3 se calhar está condenado ao insucesso porque a competitividade é muito maior. Sim. Mas há coisas curiosas, por exemplo, não sei se já leste, provavelmente já, o Think, Grow, Rich, do Napoleon Hill. Sim. E ele fala num dos capítulos, não sei se é o 12º ou se é o 13º, ele fala do conceito de Mastermind, que é quando duas mentes se juntam, há uma terceira mente que nasce, e é a mente mestre, e por isso é que nasce o conceito de Mastermind. E o Henry Ford, o Edison, o homem da luz, e mais dois empresários, na altura juntaram-se e começaram a pensar em conjunto como é que podiam ir para outros níveis. O Rockefeller também. E é interessante que já nessa altura, e o Napoleon Hill nesse aspecto é também inovador, esse desenvolvimento pessoal, e se as pessoas ainda não leram esse livro, é um livro obrigatório, esse desenvolvimento pessoal que eles viam era absolutamente fundamental, mas eu concordo contigo, hoje em dia a competição é outra. Então com a IA agora... Estamos para outro nível completamente diferente. Ricardo, vamos então voltar ao assunto marketing. Aliás, eu hoje em dia já nem falo em marketing, falo em crescimento de negócios, porque digamos que o marketing pode ser uma porta de entrada, mas é sempre crescimento de negócios, porque a nossa metodologia fala em KBF, é QI Business Framework, que já são 9 áreas e a marketing é apenas uma delas. Ok, mas era isso que eu queria falar um pouco. Eu confesso-te que estou completamente de acordo contigo em relação a marketing, ponto. Eu ainda tenho muito esse hábito de falar em marketing digital. Sim, é natural. Até porque no meu caso a minha licenciatura de base é marketing e foi a primeira licenciatura, foi a primeira vez que houve uma licenciatura oficial
no Norte. Portanto, então eu venho dessa escola, dessa leva. E ainda tenho aí esse no subconsciente muito marcado essa questão do marketing e depois a transição, porque na altura não havia, ou seja, o que se estudava do que era da parte digital não tinha peso, não tinha, exatamente. Sim. Pronto. E depois hoje em dia realmente nós olhamos e aqui na empresa eu costumo fazer uma coisa que às vezes faço uns desenhos de quadrados das especializações das várias áreas e pessoas que a gente precisa, e realmente hoje em dia é uma brutalidade. E se há uns anos atrás também eu já estava a falar se era possível fazer-se empresas sem marketing oficial, que era a realidade. Sim, era. Hoje em dia é absolutamente impossível. Então eu gostava de ter um bocado essa tua visão, lá está, para os empreendedores, passamos aqui para os empreendedores, e nós temos também público que ainda não é empreendedor, portanto nós temos os dois tipos de público. É o que eu chamo de pré-empreendedor. Pré-empreendedor, a última expressão. Gostava que tu trouxesse o assunto, a tua visão, então, acerca do marketing, do crescimento do negócio. Gostava que falasse um pouco sobre isso. Olha, marketing para mim é atrair. Okay? Atrair. Marketing é atrair, a parte comercial é converter. Sendo que quando desapareceu o marketing digital, e eu tive esse primeiro contacto que há bocado estávamos a falar, eu na altura tinha equipas de vendas. Eu vendia software jurídico e software de faturação, que era o que mais gesto, e eu tinha equipas de vendas, portanto, ou seja, tinha pessoas que estavam na rua, e quando eu vejo o marketing digital, vejo pessoas a fazer webinars, etc., em que não precisavam de equipas de vendas e que vendiam ali. E eu comecei a perceber que era possível vender, em vez de ser 1 para 1, vender de 1 para N. E 1 para N de forma bastante lucrativa, com um ROI absolutamente incrível. E o marketing aí fazia a tal atração e fazia a conversão ao mesmo tempo. Ou seja, eu não precisava de comerciais. Tanto é que eu corto com os comerciais praticamente e começo só a fazer estes processos. Claro que hoje em dia isso já é burrice. Ou seja, nós devemos ter equipas de vendas, devemos ter tudo, digamos assim. Sim. E o marketing tem várias componentes. Tem a componente de atenção, ou seja, porque a atenção é o maior ativo. Ou seja, nós captamos a atenção da pessoa, ainda por cima com hoje em dia com estas coisas aqui. Às vezes acontece, a gente está a falar com a pessoa e a pessoa está agarrada ao telemóvel e não nos está a prestar atenção nenhuma. Portanto, a atenção é um ativo muito importante. Logo, em termos de marketing, o que nós queremos é atenção. E claro que a atenção faz-se através de conteúdo, através de tráfego pago, tráfego orgânico, tráfego de parceiros, colaborações, enfim, todo esse tipo de coisas para fazer a atenção. Mas depois essa atenção tem que ser monetizada, tem que ser convertida. Porque quando se fala em branding, e o branding é uma coisa muito importante, porque é aquilo que as pessoas falam quando vem uma determinada marca, mas branding, principalmente para o pequeno empresário, para a pessoa que está a começar, branding sem conversão é igual a dar dinheiro perdido, porque nós não somos uma Coca-Cola, um Red Bull que tem dinheiro para estar a investir em branding. E portanto nós temos que procurar sempre esta conversão. E portanto nós devemos procurar fazer um marketing que faça com que a conversão seja uma realidade. Para isso, há algumas coisas que têm que ser feitas. Hoje em dia, cada vez mais os empresários estão a começar a ficar, digamos, conscientes para isso. É uma batalha que eu tenho desde 2017, 2018, que é dizer às pessoas para fazerem conteúdo. Porque o conteúdo é um elemento importante, é um ponto de contacto. Eu costumo dar e costumo participar muitas vezes em formações para consultores imobiliários. E uma das coisas que eu costumo dizer aos consultores imobiliários é eles têm que ganhar confiança antes da pessoa chegar lá à primeira reunião. E a única forma de ganhar essa confiança é se eles tiverem uma pegada digital. Quando eu comprei a minha casa há uns 3 anos atrás, eu passei por 13 ou 14 consultores. E os 13 ou 14 consultores, só um é que tinha uma pegada digital. Conclusão, eu chegava às reuniões sem saber nada deles. Sim. Qual é o track record deles, o que é que já venderam, o que é que não venderam, o que é que as pessoas falam dele, se tem prova social, se não tem. E por exemplo, o consultor imobiliário não percebe que a marca é ele, não é a marca que está por trás, seja que marca for, não, é ele. Ele é o branding. É o elo mais importante. Ele é o elo mais importante. E o empresário é exatamente a mesma coisa. O empresário é a mesma coisa. Quanto mais conteúdo fizer, mais vai ser conhecido. E não é à toa que mesmo as grandes empresas têm uma figura principal. A Amazon tem o Jeff Bezos, o Zuckerberg na Meta, o Steve Jobs na Apple quando era vivo, enfim, todas as grandes empresas têm uma figura. E quando as empresas não têm uma figura, elas arranjam. Não é à toa que o Cristiano Ronaldo é o embaixador da Adidas, o Leo Messi da Adidas, o Ronaldo da Nike.
E mesmo em Portugal, há um caso de estudo muito, muito forte, que é o OK Teleseguros. A OK Teleseguros, há uns anos atrás, quem é que tinha? Tinha a Marta. Tinha a Marta, é verdade. Tinha a Marta. As pessoas telefonavam ao OK Teleseguros a pedir para falar com a Marta. Sim. E aquilo foi uma imagem que ficou muito forte, porque havia um humano que transferia, ou seja, fazia a conversão entre marca para uma humanização. Certo. E este elemento é importante. E eu considero, então, a IA agora a crescer bastante, esse é um elemento que é diferenciador. É a ter humanização da marca. E para o marketing isso é absolutamente fundamental. E continuamos a falar de marketing, sim, e marketing sim, sim. no digital. Sim, mas isso, Ricardo, mas deixa-me pegar nesse ponto, provavelmente é um ponto que eu acho muito importante hoje em dia, porque essa humanização das marcas, e estavas a dizer, todas as marcas têm de certa forma uma imagem humana. Há muitas marcas que ainda não perceberam isso, há muitas empresas e empresários que ainda não perceberam isso. É verdade. E confundem, lá está, as pessoas confundem muito essa questão de dizer, mas eu não quero expor-me, não é? A velha questão do expor-se, em relação a essa necessidade. E acho que neste momento, não é? Nós estamos num momento em que isso sempre foi uma verdade, mas agora é uma verdade com consequências negativas para quem não a perceber. Não é? Sim, não, concordo inteiramente. E então, essa questão que estavas a dizer do atrair, o que é que tu achas que, falando aqui de empresários normais, de empresas comuns, que não têm, que nunca pensaram acerca disso, o que é que tu tens para fazer a essas pessoas? Como é que tu vês a evolução do mercado das empresas comuns? Podemos falar, sei lá, empresas de contabilidade, seguradoras, as empresas comuns que existem no mercado em relação a isso. O que é que tu achas que será a evolução do mercado nesse aspecto? Olha, eu volto a dizer, a IA vai ser muito disruptora. Vai ser mesmo muito disruptora. Com, sei lá, um contabilista vai ter uma aceleração enorme. Aliás, hoje em dia os contabilistas têm dificuldades em cumprir prazos. Estamos agora no fecho do ano. Eles têm dificuldades em cumprir prazos, têm dificuldades em prestar relatórios, enfim. E a IA vai-os ajudar muito. Aquilo que eu vejo em termos de evolução é realmente uma disrupção muito grande no mercado em termos de IA. Aliás, já está a ser e as pessoas não estão a perceber que está a ser. Eu contacto com muitos empresários e ainda ontem estava a falar com um empresário que fatura 5 milhões, tem uma empresa que está a crescer, mas ainda não percebeu que está a crescer, mas provavelmente vai crescer rapidamente com o impacto da IA. E portanto, há realmente esta disrupção que as pessoas têm que estar atentas. E atenção, IA nas empresas não é utilizar o ChatGPT, porque utilizar o ChatGPT como se fosse um Google avançado não é utilizar IA. Há coisas para além disso. Hoje em dia existe um conceito interessante que eu não estava a pensar nisso, que é, nós falamos em gestão de tempo muitas vezes, que é o foco numa só coisa. E hoje em dia com a IA já não há foco numa só coisa, há um foco em várias coisas, um bocadinho de tempo, e 100% nesse bocadinho de tempo está focado, mas transitar. E a evolução que vai haver no mercado, na minha perspectiva, é interessante que no outro dia estava a falar com o Jeff Walker e estávamos a falar exatamente disso, que é a evolução do mercado, ninguém sabe como é que vai ser. Ninguém sabe como é que vai ser. Vai ser tão disruptora que ninguém sabe como é que vai ser. Agora, aquilo que eu diria aos empresários é preocupem-se com as áreas que são as mais fracas. E normalmente marketing é uma delas, ou seja, a atração dos clientes, a lista que estão de potenciais clientes tem que estar todos os dias permanentemente a crescer, ou seja, eu tenho que estar aqui sentado a falar contigo e a minha lista tem que estar a crescer, como está. A minha lista tem que estar a crescer. Ou seja, eu não posso estar parado. E o empresário que pensa muito offline, ou seja, que faz, que era este caso deste empresário, que faz o porta a porta, que vai às indústrias, ou que tem a crença que, não, na minha indústria é assim, que é uma frase muito comum, na minha indústria é assim, porque acham sempre que a indústria deles é diferente, exatamente. É diferente, é a única Coca-Cola. Sim, e na cidade deles é diferente, naquela região é diferente. Os clientes são diferentes. É tudo, exatamente. Eu pergunto sempre se os clientes são extraterrestres, são diferentes porque são extraterrestres. Porque não faz sentido.
Portanto, eu diria muito ao empresário, como é óbvio, estar assente na terra, mas sobretudo procurar pessoas também que já tenham feito um caminho e que estejam na crista da onda, e pessoas com resultados. Hoje em dia nós falamos muito, por exemplo, nas mentorias, etc. Aliás, a palavra mentor também é uma outra palavra que está a começar a cair para a conotação negativa. Mas isso ajuda porquê? Porque faz com que uma pessoa de fora, sem estar ligado emocionalmente ao negócio, possa ver o negócio de forma diferente com o empresário, porque muitas vezes nós, empresários, estamos envolvidos emocionalmente com os nossos negócios e temos uma pala, ou seja, não vemos as coisas que devemos ver. Eu mesmo, nessa altura que estava a falar há bocado, em 2002 quase fali, porque não percebi que colocar 95% de faturação num cliente era péssimo. Era um erro de caracacá. E mesmo há cerca de 3 anos atrás, quando eu tive o meu divórcio, esse ano foi complicado para mim, com a empresa, etc. Foi tudo muito complicado. E mais uma vez, desenvolvimento pessoal é fundamental nessas alturas. E portanto, o empresário tem que estar ciente que sozinho é muito complicado. Principalmente se é mesmo sozinho, ou seja, se não tem um sócio que ajuda, etc. Sozinho é complicado. E eu diria para eles que procurem metodologias, procurem pessoas que tenham resultados, e sobretudo não estejam parados. Sim, top. Porque, e tu estavas a dizer, realmente é muito interessante. Um empresário, uma pessoa que é empresário tem sucesso. Portanto, se tem resultados, tem sucesso. Então é óbvio que ela tem uma convicção de certeza, porque ela tem resultados, porque ela tem sucesso. Certo. E dentro do funcionamento do nosso cérebro, esta convicção não pode ser abalada de qualquer forma, porque senão temos uma destruturação das coisas. Portanto, e isso leva muitas vezes a cometer-se esse tipo de erro, que é, ou seja, eu sei que tenho sucesso, por isso eu tenho resultados, por isso eu tenho certezas naquilo que eu estou a fazer, por isso as outras coisas são diferentes. Agora, juntando as duas coisas que a gente falou aqui, que é a questão de que nunca tivemos num momento tão competitivo como o que estamos neste momento em termos económicos, portanto, nunca tivemos. Sabemos que a evolução não é para ser mais fácil, ou seja, ela vai ser ainda mais competitiva, e então faz todo o sentido que cada um dos empresários tenha essa convicção de falar com outras pessoas que têm resultados, e aí eu gosto sempre de sublinhar, porque hoje em dia, na era da informação, eu gosto de lhe chamar de desinformação, porque nós temos, ou seja, consegue-se colocar conteúdos de tudo e mais alguma coisa na internet, uns são verdadeiros, outros não são, mas consegue-se passar a imagem. E então é muito importante, ou seja, duas coisas, não é? Que por um lado a gente recorrer a outras pessoas, porque é impossível cada um de nós saber tudo, é absolutamente impossível. Então temos sempre que juntar conhecimento de outras pessoas, mas que haja esse cuidado, que é dessas outras pessoas seja pessoas que efetivamente tenham resultados, porque há muita gente, e tu estavas a falar há pouco da questão da palavra mentor começar a cair mais uma vez para as palavras com conotações negativas, por causa dessa, e nós entendemos porque é difícil encontrar, ou seja, não é difícil encontrar, é difícil ter certeza de quem é que tem resultados mesmo, e às vezes isso não é nada visível na internet. É verdade. Há pouco estavas a falar, eu por exemplo, tenho tentado comprar um curso, porque é uma dificuldade tremenda, são tantas pessoas a promover aquele tipo de conhecimento, em que, no caso, eu não quero especificar, mas estamos a falar, ou seja, de procurar fora de Portugal, porque em Portugal não encontra esse conhecimento, é uma dificuldade tremenda, e eu consegui perceber, mas destes gajos todos, desculpa a expressão, quem é que realmente é bom? Sim, uma das formas é através de prova social, ou seja, se ele tiver uma quantidade de testemunhos grande e testemunhos em vídeo, claro que hoje em dia também se consegue fazer o fake em vídeo, já estamos nessa fase, não é? Por exemplo, eu conheço pessoas no Brasil que alugam Ferraris, casas, etc. para fazer. Incrível. Para fazer, eu conheço e helicópteros, aviões, eu conheço pessoas que alugam isso para depois fazer a prova social. A prova social e a prova social deles, não é? E promover isso nas redes, portanto, ou seja, infelizmente ou felizmente existe tudo, existe mesmo tudo. Mas há bocado estavas a dizer uma coisa que eu ia acrescentar, agora varreu-se-me, mas o empresário, já sei o que era. A questão de ter sucesso é tramada, porque
normalmente nós evoluímos na derrota, não na vitória. Isto leva-me quando eu fazia competição, não eram as competições que eu ganhava assim que eu aprendia. Era aquelas que eu chegava lá e perdia. E no início perdi muito. E este investimento em derrota é um switch na cabeça que deve ser feito, porque é muito fácil. Nós estamos na vitória e achamos que o que nos levou até ali é o que nos vai levar ao patamar seguinte. E não é garantido. Às vezes nem são as pessoas que temos na nossa equipa, são as mesmas que vão levar ao passo seguinte. Às vezes nós temos que trocar pessoas. Infelizmente há pessoas que não vão acompanhar e nós temos que fazer esse switch. E realmente isso é uma armadilha. Nós, quando temos sucesso, é realmente uma armadilha para o passo seguinte. No meu caso, sempre que foi uma baixa, foi o momento mais incrível de transformação. Há uma baixa, a gente tem que inovar, temos que perceber, temos que alterar. E como empresários, há uma coisa que nós temos que fazer, que é antecipar o que vai acontecer. Sim. E antecipar é realmente como eu costumo dizer, o poder supremo do empresário. É o grande exercício. É o grande exercício. E o empresário tem que ter essa humildade de perceber que eu tenho que inovar, eu tenho que procurar fazer o que estou a fazer que está a funcionar, não vou retirar, mas vou acrescentar e vou perceber, porque há uma curva, não é? Há uma curva, nós vamos assim, mas depois desce. Sim. E nós temos que perceber essa curva. Sim. Eu costumo falar com os empresários, há uma coisa que eu costumo dizer que é tens que ter sempre, dentro daquilo que estás a fazer, que estás a ter sucesso, mas tens que ter sempre um outro plano adicional de algo que estás a trabalhar para o futuro, que não sabes se vai dar certo ou não, mas que tens que estar a trabalhar no futuro. Portanto, e se só estiveres a trabalhar no presente, corres o risco, lá está, não estás a ter os olhos abertos para o futuro, isso pode trazer grandes problemas. Então é um exercício que nós fazemos, que é de ter sempre uma vertente aberta para o futuro, com um pequeno investimento, lá está, não é colocar lá 90% dos nossos recursos, não é? Com 10% ou 15%, mas estar a trabalhar no futuro. É interessante isso que estavas a falar de trabalhar no futuro, porque eu costumo falar nisso, né, em relação às 9 áreas. E mesmo na área financeira existe isso, que as pessoas não percebem, que a contabilidade é passado, a gestão financeira é presente e futuro. Sim, exatamente. E portanto há sempre uma parte de trabalhar o futuro que é fundamental, seja em que área for. Sim, top. Ricardo, nós vamos fazer aqui um momento diferente, está bem? Isto é novidade aqui, ok? Então, o desafio é, se tu neste momento tivesses que começar do zero, não eras empresário, não tinhas nada daquilo e fosses empreender numa das nossas áreas de negócio, qual dos nossos negócios é que tu escolherias para ti e porquê? Então temos aqui a Houseshine em limpezas, a Urbanobras em obras e arquitetura, House Comfort em serviços familiares, apoio domiciliar a séniores, essencialmente a séniores, mas também a júniores, a área da imobiliária, a Uno Signature, e a Vanguard com design de interiores imobiliário. Então, se tu neste momento tivesses que escolher um negócio para empreender os nossos 5 negócios, qual escolherias e porquê? Ok. Então, claro que há aqui variáveis que eu tinha que pôr em cima, não é? Ou seja, qual é o investimento que eu preciso fazer? Vamos considerar que o investimento é... Porque eles são muito idênticos, eles estão todos formatados mais ou menos dentro do mesmo. Estão mais ou menos o mesmo investimento. Sim. Então os investimentos totais, ou seja, compra de franchising, instalações, fundo de maneio, capital de giro, anda tudo mais ou menos em torno entre os 30 mil e os 60 mil. Portanto, é muito idêntico. Olha, eu vou dar a resposta em 2 maneiras. A primeira é, se fosse para mim, para eu querer rapidamente fazer dinheiro, eu ia para o imobiliário. Okay? Ou seja, eu escolhi o imobiliário rapidamente. Okay. A razão é simples, porque há um gap tão grande no mercado de trabalho de forma diferente, porque os imobiliários trabalham quase todos da mesma maneira. Todos. Então eu ia para ali. Top. E começava logo por fazer conteúdo, criava recompensas para atrair leads, porque uma das coisas que os imobiliários não fazem é, eles só pensam no curto prazo, nunca pensam no médio e longo prazo. Sim. E portanto não alimentam uma lista que hoje em dia não são compradores, mas que dentro de 5 anos possam ser compradores. Portanto, ou seja, lá está, trabalhar o futuro. Sim, trabalhar o futuro. E portanto eu ia para ali. No entanto, eu gosto muito de... aliás, eu gosto de todos os negócios, mas gosto do interior design, porque gosto da parte de design. O Family Service, eu acho que é... Este é o que tem o Babysitters. Tem o Babysitters, sim, o apoio domiciliar a séniores. E isso eu identifico-me muito, porque eu na altura, quando tive os meus gêmeos,
foi muito complicado. Os gêmeos ao mesmo tempo foi mesmo muito complicado, e hoje em dia temos 4 e é complicadíssimo. Portanto, family service eu acho que é assim uma das coisas mais. E portanto eu ia para o family service. Okay. Eu ia para o family service. Curiosamente é uma área que naturalmente está a crescer muito. Porque é interessante que até os próprios restaurantes não têm family service. E eu, se tivesse um restaurante, eu colocava uma área e é um dos pontos, sim, e é um dos pontos, lá está, eu também tenho 2 filhos e eu vejo que muitas vezes da parte das crianças há uma interferência na decisão do desejo delas em relação aos restaurantes terem mais condições para elas, e da parte dos adultos também, porque a gente quer ter tranquilidade. É bem visto. E hoje em dia, por exemplo, nos restaurantes não existe quase nada preparado para eles. Eu não estou a falar de colocarem os lápis e eu estou a falar de uma área própria para eles. Sim. E é muito raro. Sim, muito raro, mas é realmente lá está, mas em outros países isso é bastante explorado. Portugal temos alguns atrasos, infelizmente. Mesmo hotéis, nós, os 6, quando queremos ir para um hotel, não conseguimos. Temos que ter alugar 2 quartos, a ver se tem porta comunicante. Não é fácil. Não. Por exemplo, se nós quisermos viajar eu penso que é de avião, algumas companhias não nos deixam. Temos de ter um adulto por cada 2 crianças. Que estupidez, e, portanto, não sabia. Okay. Há uma série de coisas que passam a ser diferentes. Por isso é que eu acho piada ao House Comfort. Sim, eu por acaso isso dos hotéis, apesar de nós sermos, só tenho 2 filhos, portanto então somos só 4, não tenho esse desafio tão grande, mas curiosamente nós preferimos sempre ficar em 2 quartos, então comunicantes, e realmente eu tenho essa experiência. É muito difícil, não é fácil, a hotelaria não está muito preparada. Não é fácil. Eu não resisto, realmente falaste na questão da imobiliária, e eu não resisto porque é precisamente essa mudança que nós estamos a operar também. Porque o mercado imobiliário, lá está, gera tanto dinheiro, mas a forma de trabalhar está absolutamente desadequada, ou seja, está antiquada. Nós neste momento os mercados todos já evoluíram e a imobiliária continua ali, muitas marcas ainda a não perceberem que a coisa já mudou. Sim, deixa-me só fazer um parênteses. O caso que a Remax agora foi comprada, foi comprado por uma empresa completamente digital. Totalmente digital. É demonstrativo como é que as coisas estão. Mas sim, ou seja, quase toda a gente trabalha. Até as percentagens são as mesmas. A oferta que fazem é exatamente a mesma. Sim. E eu, por exemplo, não há diferenciação real. Não há grande diferenciação. Não. E portanto, a oferta não é trabalhada. E às vezes há coisas pequenas que podem ser feitas que tornam a oferta mais atrativa. Eu vou dar um exemplo. Porque um dos nossos mentorados faz isso, que é eu vou vender uma casa. Se vou vender uma casa e vou comprar outra, eu vou precisar de fazer mudanças. Se eu vou fazer mudanças, porque é que eu não posso incluir as mudanças na minha oferta? Sim. É simples. Okay? Se eu vou fazer mudanças para uma moradia, se essa moradia precisa de arranjo de jardim, porque é que eu não incluo tudo na oferta? Portanto, há uma série de coisas que as pessoas não pensam, porque isso foi uma coisa que eu aprendi, ou seja, o fazer uma oferta que tenha um componente de debelar objeções e que acrescente valor, porque a oferta deve tocar nestes 2 pontos, deve debelar objeções e ao mesmo tempo deve acrescentar valor, claro. De forma que o preço e o valor haja uma decalagem tão grande que a pessoa olhe para o preço e diga, não, isto não faz sentido, o valor é tão grande que eu quero esta pessoa. Sim. E isso falta muito nesta área mesmo. Falta. Eu não quero monopolizar a conversa por aí, mas realmente neste momento há 2 coisas que prendem a evolução do negócio. Uma que é os gigantes da imobiliária em Portugal, que temem evoluir no conceito de negócio. Ainda bem para nós, no caso. E a outra situação, que é o pessoal ganha dinheiro, e era aquilo que estávamos a falar há pouquinho, o pessoal ganha dinheiro e continua a ter uma lavagem cerebral por parte destas marcas grandes que lhes continuam eternamente ou continuamente a lavar o cérebro, impede que eles vejam que realmente existe uma outra forma. Mas lá está, mas aí a história diz-nos sempre que de um dia para o outro as coisas mudam, e quem não se adapta, as coisas depois acontecem. E depois eu acho que mais uma coisa, que em relação a que há bocado estávamos a falar dos empresários, que eu me esqueci de dizer, que é, o empresário não pensa na sua empresa como um ativo. E isso é muito, muito frequente. E eu próprio, até há muitos anos, não pensava nisso. E nós colocamos muitas horas na empresa, colocamos muitas horas no nosso negócio, e depois a empresa não é vendável.
E a empresa tem que ser vendável. Se a empresa não for vendável, até mesmo que a gente não queira vender no futuro, mas só o facto de pensar que temos que colocar a empresa como se fosse vendável, a organização passa a ser outra. Exatamente. E isso é um dos aspectos que as pessoas esquecem-se muito de investir isso e de olhar para a empresa de forma diferente. Esse é o valor de um negócio, qual é que é o valor, ou seja, o valor do negócio representa, se eu neste momento vender a minha empresa e eu, dono da empresa, não estou lá, qual é que é o valor do negócio? O que é que a gente consegue tirar de lucros futuros para o presente? Há uma frase que eu gosto muito do Flávio Augusto, do Brasil, é um bilionário no Brasil, que diz: os lucros são a gorjeta do empresário. Onde está o verdadeiro valor é no equity. E portanto, é realmente isso. Quando normalmente toda a gente anda a tentar olhar nos lucros. Sim. Eu sou totalmente apologista dessa filosofia. Ricardo, vamos aqui fazer um novo bloco, e então é o viramos a mesa ao contrário. Portanto, e agora tu passas a entrevistar-me, então tens direito a fazer-me aqui umas perguntas. Eu vou-me colocar aqui na minha posição e estou à disposição, Ricardo. Vamos a isso. Olha, o que é que te levou a usar modelos de franchising versus modelo próprio, porque disseste que fizeste essa mudança. Sim, grande pergunta, e é curioso, a gente sabe, a audiência aqui não sabe, mas eu vou estar presente num dos teus masterminds a falar acerca disso, e pensei que me pudesse fazer essa pergunta. A resposta é muito fácil. No nosso caso, tem a ver com o seguinte, que é, há modelos de negócio em que o dono pode investir em expansão do negócio e conseguir ter controlo do negócio, da gestão do negócio, através de uma estrutura deles em que o negócio continua rentável e pode fazer esta escala. E há negócios que a posição do dono, ou seja, se tu fazes uma expansão do negócio, onde tu colocas um gerente, um gestor a reportar a ti, em que esta figura, se esta figura falhar, o negócio está em risco, aquela operação no imediato. E a outra situação que é, qual é que é a rentabilidade que o negócio liberta em relação se é possível tu teres lá um bom gestor ou se é inviável financeiramente. Então eu vou dar exemplo, por exemplo, da Alshane. No caso da Alshane, limpezas, onde essencialmente são limpezas residenciais, hoje em dia não é possível tu teres um controlo absoluto das situações, ou seja, da operação, porque tu tens uma operação a decorrer em cada uma das casas dos clientes ou cada um dos espaços dos clientes. Então, por muito bom que seja o teu sistema informático e o teu controlo, a questão é que vão acontecer imponderáveis, porque a limpeza base é igual, mas as situações em específico são diferentes. Então há sempre coisas a acontecer nas limpezas, por um lado, e por outro lado há sempre coisas a acontecer com as equipas, com o pessoal, ou seja, constantes alterações diárias. Isto significa que tem que haver um líder de negócio, um gestor de negócio que está disponível das 7 da manhã, a partir das 7 da manhã, até pelo menos às 7 da noite. E que se isso não for bem feito, vai impactar imediatamente o negócio e a rentabilidade. Então é muito mais eficaz que este controle seja feito por um dono do negócio do que por um colaborador. Então daí a expansão por franchising ser feita por donos do negócio e não por colaboradores. Então esta, de uma forma muito resumida, Ricardo, porque a gente poderia ficar aqui a fazer o episódio todo acerca disto, porque depois há outras variáveis também, vou só acrescentar esta, que é a questão do capital. Ou seja, tu fazeres uma expansão com capital próprio. É diferente de fazeres uma expansão onde tu tens sempre capital próprio, mas tens essencialmente capital de outra pessoa, não é? Do outro empreendedor. De uma forma muito resumida, Ricardo. Sim. Olha, neste processo todo, qual foi o teu, a tua principal aprendizagem que gostavas de ter aprendido antes? A principal aprendizagem é a especialização. Ou seja, por um lado, eu ter criado tantos negócios trouxe-me e trouxe ao grupo a posição que nós ocupamos hoje em dia, que é muito forte, mas se eu voltasse atrás, eu acelerava negócios com mais tranquilidade. Ou seja, eu antes de avançar para o próximo negócio, exatamente, iria fazer uma coisa diferente. Há um bocado estavas a falar acerca disso, que é o negócio tem que estar pronto para ser vendido.
Portanto, esse tem que ser um dos objetivos dos empresários, que é ele ser dispensável do negócio. Portanto, o negócio está pronto para ser vendido, ele tem valor pelo negócio em si, e não porque agora tem lá aquela pessoa em taxa de esforço, e que se a pessoa em taxa de esforço sai, o negócio deixa de ter valor. Então o que eu teria feito era, que foi diferente do que eu fiz, nós fomos crescendo negócios sem termos a equipa de gestão completa e o negócio completamente estabilizado em termos de equipa de gestão. Então nós fomos avançando, em que houve muita taxa de esforço da minha parte em vários dos nossos negócios. Hoje em dia a situação é diferente, mas houve muita taxa de esforço. Então eu hoje em dia, se tivesse que apostar, eu diria que nós éramos ainda maiores que o que somos atualmente se a gente tivesse completado a equipa de gestão em cada um dos negócios antes de avançar para o próximo. Ok, eu costumo falar muito disso, que é o síndrome do objeto brilhante, não é? Que nós todos os dias temos ideias, não é? Como empresários, todos os dias temos ideias, e temos ideias que de certeza absoluta dão-nos cabo da empresa. Muito bom. Sim, portanto é uma coisa incrível. Outra questão é, neste processo de crescimento da empresa, um dos pontos de flexão ou de inflexão, normalmente que os empresários têm grande dificuldade, é começar a ter as lideranças intermédias, não é? Porque normalmente a gente chega ali até às 7 pessoas ainda conseguimos controlar, conseguimos falar, mas depois a partir das 7 pessoas, pelo menos é o meu número, a partir das 7 pessoas começa a ser muito complicado, começa a ser ilusão que controlamos alguma coisa, seja o que for. E aí passam a nascer as lideranças intermédias, que são um fator fundamental. Como é que tu vês o desenvolvimento dessas lideranças e como é que tu as concretizas? Eu penso que sim, é absolutamente fundamental, e é realmente onde a maior parte dos empresários, pelo menos em Portugal, acabam por falhar, e o crescimento das empresas acaba por parar em determinado momento por causa disso. É um platô, não é? Sim, é um platô, sem dúvida. Eu acho que a maior parte das pessoas falha aí, por duas outras razões que me vêm assim muito rápido à cabeça, que é, uma das questões é que tentam que esta liderança intermédia seja alguém dentro da estrutura que era uma pessoa competente na estrutura. Então esta pessoa competente na estrutura eles tentam-na promover para a liderança intermédia, e usualmente isto não funciona, porque aquilo que deu sucesso à pessoa naquela função, o conhecimento que ela tem naquela função para ser boa naquela posição, não é de forma nenhuma o conhecimento que ela tem que ter para ser uma boa chefia intermédia, uma boa liderança intermédia. São perfis e comportamentos completamente diferentes. Então há muito esta situação de ir buscar pessoas que são boas hoje em dia dentro da organização para promover. E repito, portanto, só que esta pessoa são cargos completamente diferentes. Às vezes acaba-se por perder dois bons colaboradores, porque a pessoa deixámos de ter aquele bom colaborador naquela área, promovemos para ali e ela nem faz bem uma coisa e a outra deixa de ser porque ela deixa lá estar. Então muitas vezes isto é um dos problemas. O outro problema é a questão financeira. Que é muitas das vezes a pessoa não quer investir o suficiente para o nível de pessoa que ela tem que ter ali, porque estas pessoas são caras, não é? São pessoas que poderiam ter o seu próprio negócio, serem empreendedoras autónomas, então são pessoas com um valor elevado, porque o valor das pessoas nas empresas, uma das grandes variáveis tem a ver com o valor que ela consegue gerar à empresa, e naturalmente se a pessoa consegue desmultiplicar o valor dela por outras pessoas, esta pessoa consegue gerar muito mais valor para a empresa, porque ela não gera um valor individual, não é só ela em relação à capacidade dela executar. Então, ou seja, se a pessoa, vamos aqui colocar números, se a pessoa executa 4.000 para a empresa naturalmente na loucura vai pagar 1.500 porque tem que ficar com margem, ou 2.000, tem que ficar com margem porque é o que aquela pessoa consegue gerar para a empresa. Então vamos dizer, se a pessoa gera 4.000, a empresa nunca pode pagar 4.000 àquela pessoa, porque se ela gera 4.000. Agora, quando nós temos uma liderança intermédia, esta pessoa, então, ela gera valor através de outras pessoas da estrutura. Portanto, então, o valor desta pessoa é multiplicativo. E aí, o empresário muitas vezes não tem a visão suficiente, porque olha para o curto prazo, olha para o lucro que ele tem, muitas vezes tem o estilo de vida dela atrelado à dimensão da empresa. Sim. Então diz, mas se eu agora pagar 6.000 ou 7.000 por uma pessoa, tem que reduzir o meu estilo de vida. Tem que reduzir o meu estilo de vida, exatamente, não é? Então não avança para aí. Acaba por travar o crescimento da empresa, acaba por ela ficar refém da empresa, e dentro disso tem mais problemas e mais dores de cabeça,
E outra coisa que acaba por acontecer é que a pessoa já não tem energia para o passo seguinte. Sim. Então, olha, trava aí. Última questão, porque eu gosto de me falar nisso. Nós também estamos agora, eu juntamente com o Pedro Santos e o Miguel Quina Ribeiro, que são duas pessoas que fazem parte do nosso ecossistema QI, estamos a fazer todo um conjunto de programas ligados a IA, a inteligência artificial. Já temos um IA Business Club, que é um membership, temos o IA Business Bootcamp, que é um bootcamp de 2 dias em que nós criamos, digamos, que o primeiro funcionário de IA. E o Pedro Santos fez uma experiência muito interessante. Hoje em dia já existe a possibilidade de criar uma empresa só de agentes. E então o Pedro Santos criou uma empresa só de agentes e deu-lhe a missão de chegar a 1 milhão. Ele neste momento, a empresa só de agentes já está em 17.500 euros, sozinha, okay? Sozinha, e está a crescer cada vez mais. E é curioso que na Argentina passou agora uma legislação em que é possível criar empresas não humanas, só de agentes. E portanto, ou seja, está a haver um crescimento enorme e vai haver um crescimento enorme nesta área. É curioso quando eu olho para os negócios que neste momento, enquanto não apareceram os robôs, estão muito à prova de IA. Digamos que há aqui uma grande prova de IA. Mas como é que vês a influência da IA nestas áreas? É curioso, tu fizeste a pergunta, mas já deste a resposta. Porque a grande mudança nestes setores que nós estamos a falar realmente é na fase seguinte. A grande mudança é na fase seguinte, que é a robotização. Essa vai ser a fase que vai ser disruptiva para a generalidade dos negócios que nós temos. Portanto, é a fase da robotização. Então, neste momento, na IA, o que nós estamos naturalmente a trabalhar é tudo aquilo que são processos repetidos e que nós podemos automatizar através da IA, sim, mas a grande transformação vai ser quando se juntar a IA à robotização e então houver a possibilidade de substituirmos, porque os nossos negócios são essencialmente mão de obra intensiva, com operações complexas. Se a gente estiver a falar, por exemplo, cuidar de um idoso, colocar um robô a cuidar de um idoso, irá acontecer, mas por um lado nós precisamos, falando especificamente de um idoso, vamos precisar da parte humana, porque uma das questões de cuidar do idoso não é só a tarefa, é a parte humana deste sentimento que chama-se amor, da ligação que tem que existir. Mas o que irá ocorrer é que muito do trabalho intensivo, braçal, repetitivo, vai ser feito por robotização, mas haverá a presença humana, quer por operações que pela sua minúcia dentro de casas, porque as casas não estão preparadas para terem robôs lá dentro, então pela minúcia há várias operações que um robô não vai conseguir executar. Então vai ter que haver esta conjugação. Agora, o que eu também acredito, e falando dessa evolução, é que as casas, ou seja, nós vamos passar para a fase da robotização daqui a não tanto tempo quanto isso, e que a própria construção das casas vai também passar a ter uma adaptação da construção, os móveis e tudo o que acontece dentro da casa, para isso poder acontecer e que será uma realidade. Boa, muito bem. Top. Ricardo, vamos aqui passar por uma fase, o nosso último bloco, em que é um bloco de verdade dura ou mito, tá bem? E eu vou-te colocar aqui algumas frases e quero que me dês a tua opinião, se é verdade dura ou se é um mito. Vamos a isso. Então vamos lá. A pressa de crescer pode destruir a empresa mais depressa do que a falta de crescimento? A pressa de crescer é verdade dura. A verdade dura. Mas pessoas não terem paciência eu costumo dizer a brincar que um bebê para nascer leva 9 meses. Se nós acrescentarmos 9 mulheres, o bebê não nasce no mês. E portanto, há coisas que levam tempo. É um bocado como os juros compostos. Leva tempo. Depois há um momento que tem uma explosão, mas leva tempo e há uma construção que é importante por isso. Verdade duro. Top. Quando tudo depende do fundador, o fundador não tem uma empresa, tem um emprego caro. Tem um autoemprego. É verdade dura. Tem um autoemprego, não há volta a dar. Não há dúvidas. Contratar familiares ou amigos sem critério é uma das formas mais rápidas de destruir cultura? Completamente. Verdade dura. E eu já passei por lá, portanto, acho que qualquer um de nós já passou por lá.
Sendo que, e acho que esse foi o ponto-chave, que é, se as coisas estiverem muito bem definidas, mesmo com os pontos nos is, claro, e mesmo assim há ali um potencial risco muito grande. Muito grande. Uma má contratação pode contaminar uma equipa inteira? Verdade dura. Completamente. Às vezes pode ser uma pessoa que é absolutamente incrível, pode ser, se falar na equipa de vendas, pode ser um vendedor incrível, mas ele pode destruir completamente a equipa de vendas pela sua atitude, por ser tóxico. Porque às vezes não é só ser bom profissional, também é ser boa pessoa. Exatamente. E portanto, isso sem dúvida, verdade dura. Este bloco foi muito interessante e eu tenho que ter o cuidado da próxima vez de ter aqui algumas que sejam mitos, porque realmente saiu-te todas as verdades duras, mas também isto não pode ser sempre igual, portanto está tudo bem. Ricardo, nesta tua experiência toda, qual foi quer dizer, acho que já me respondeste, qual foi o erro que te saiu mais caro como empresário? Já respondi, mas eu vou dizer um profissional e um pessoal. O profissional foi esse, foi colocar os ovos todos no mesmo cesto. Nós vendemos software via quiosques, os quiosques, quando havia os quiosques com jornais, etc. E portanto fizemos muito dinheiro que não recebemos, porque a Eletroliber na altura faliu e ficou com o dinheiro todo, e foi um período muito complicado. Mas eu diria que o segundo momento é mais recente, que é o divórcio. Um divórcio tem um impacto muito grande do ponto de vista, mesmo que a pessoa esteja preparada, mesmo que a pessoa ache que vai, mas há toda uma imprevisibilidade que nós não prevemos, e há toda uma emoção que naturalmente vai afetar o negócio, porque vai afetar as nossas decisões, a nossa clareza, a nossa forma de estar, a nossa energia, porque há drenar de energia nesse momento, e isso são dois momentos que realmente foram complicados, muito complicados. Grandes aprendizagens. E grandes aprendizagens. Sim. Ricardo, agora a pergunta quase final, que é: qual é a próxima fase do teu negócio? A nossa próxima fase do negócio vai ser simplificar mesmo muito. Nós vamos simplificar muito, porque o nosso objetivo nós temos 8 empresas neste momento, o nosso objetivo é vender uma delas. Nós temos um objetivo de 100 milhões, sendo que o Hélder Ferreira meteu-me na cabeça que devia ter uma valorização de 1 bilhão, portanto vamos trabalhar para isso. E portanto, a nossa próxima fase vai ser juntar conhecimento com software, porque hoje em dia cada vez mais o software está a ser tornado mais acessível, e portanto as pessoas normais, sem ser programadores, conseguem replicar um software, mas replicar software com conhecimento que seja muito forte, que seja difícil de ser copiado, é para nós a próxima fase. E nós vamos simplificar muito as nossas ofertas, e o nosso objetivo vai ser internacional cada vez mais. Espetacular, grande inspiração. Um conselho. Última pergunta, prometo. Sim. O conselho para quem quer empreender e tem medo. Qual é o conselho que tens para essas pessoas? Não se ponham com planeamentos, não se ponham com business plans, não se ponham com todo o jargão que nós utilizamos. Preocupem-se em fazer a primeira venda. Esse é o objetivo, é fazer a primeira venda, é fazerem o teste de algo que querem resolver, um problema que querem resolver, e fazer a primeira venda. Achem um problema que existe e do qual minimamente gostem dessa área, e resolvam, e procurando vender. A partir do momento que tenham a primeira venda, está comprovado que realmente aquilo que fazem vende, e a partir daí entramos noutra escala. Mas o principal desafio que eu vejo nas pessoas é que as pessoas ficam presas no logotipo, no site, peço desculpa na expressão, nas merdas todas que não fazem sentido nenhum, e eles têm que se preocupar em fazer a primeira venda. A primeira venda é quando passam de pré-empreendedor a empreendedor mesmo. E portanto, esse é o meu conselho. Ricardo, foi um prazer gigante ter-te aqui. Para quem não te conhece, ou toda a gente te conhece, mas para quem não te conhece, qual é o endereço nas redes sociais para poder acompanhar? Basta pesquisar por Ricardo Teixeira, embora o meu nickname é Samurai RT. Na altura dos artes marciais chamavam muito Samurai, então Samurai RT em todas as redes, podem me encontrar.
Obrigado, foi um verdadeiro prazer. Obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado deste nosso episódio, foi muito interessante, mega interessante. Tivemos aqui o grande Ricardo Teixeira. Então, por favor, recordar-te de dar 5 estrelas nas plataformas da Spotify, Apple e YouTube. E, por favor, reencaminhe este episódio para familiares e amigos que também são empreendedores ou gostariam de empreender. Alguns deles não sabem, reencaminha na mesma, porque não há nada melhor na vida do que ser empreendedor. Um grande abraço.